Vamos abordar hoje um assunto bastante interessante que é a escoliose juvenil. É justamente aquela escoliose que aparece a partir dos 10 anos de idade até 19, 20 anos. O que é isso? Nós temos nessa fotografia seguinte aqui, nessa foto que nós estamos apresentando, que é justamente uma coluna normal e uma coluna com desvio. Normalmente é na coluna torácica ou coluna lombar. Isso acontece em uma determinada incidência e é de grande responsabilidade o diagnóstico dessa patologia dentro da própria família ou dentro da escola de educação física, porque o professor de educação física consegue enxergar e diagnosticar isso, porque a escoliose em si, ela não dói. Dificilmente uma criança procura o médico porque está com desvio de coluna, ou quando procura, é já numa fase bastante avançada. Observe nessa fotografia a evolução da escoliose, às vezes em 2, 3 anos. Às vezes ela cresce muito rápido. Nessa radiografia que nós temos aqui, ó, é a radiografia de uma escoliose tóraco-lombar. Olha a evolução da foto da esquerda para a direita. Às vezes, nós temos uma evolução muito rápida de uma para outra. E às vezes chega ao nosso consultório a criança já com uma deformidade muito avançada. E quando é acima de 30, 40 graus, a indicação já é cirúrgica. A gente verifica que muitas das escolioses cirúrgicas poderiam ser evitadas se elas tivessem sido diagnosticadas lá no início, com 11 anos de idade, em que a gente coloca o quê? Um colete ortopédico. O que é um colete ortopédico? Vamos olhar para uma árvore em crescimento. Uma árvore em crescimento, ela deve ser, o caule dela deve crescer no sentido vertical, mas às vezes ela cresce angulada. Você já deve ter percebido, muitas das vezes, nas ruas, quando se plantam árvores, em que se coloca o quê? Um bambu, ou um pedaço de metal, ou um cano, que a gente prende esse caule e agora o caule vai crescer em direção vertical. É justamente o princípio de um colete ortopédico, em que se coloca uma criança ainda com uma deformidade flexível, de 15, 20 graus, coloca-se numa moldura, numa estrutura que a gente chama de órtese, e essa coluna agora começa a crescer no sentido vertical. E na grande maioria das vezes, essa coluna cresce de maneira normal. Naturalmente, nós temos as escolioses em que são escolioses graves, e já estamos falando aí do tratamento, né, da idade, das curvaturas. A escoliose que ela cresce muito rápido. Escolioses com deformidades congênitas, aí não tem jeito, a indicação é cirúrgica, que são vértebras em cunha, que essa não é abordagem. Essa é a minoria das crianças. Então, a escoliose em si depende de duas coisas, da idade e da curvatura da coluna vertebral. Quanto mais jovem nós abordarmos essa criança, menor a curvatura. Quanto mais avançada é a criança, estamos falando de 15, 16, 17 anos de idade, maior a curvatura. O tratamento, então, é o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Ok? Então, qual é a causa? A maioria das vezes, a causa é desconhecida. Não se sabe qual é a causa. Chamamos essas escolioses idiopáticas. Doenças idiopáticas são aquelas que nós não conhecemos a causa. Então, às vezes, acontecem desvios de natureza idiopática, que a gente coloca um colete ou faz apenas uma fisioterapia, um RPG, um pilates, faz o acompanhamento, a evolução da curva. E outras causas, que são as causas de natureza congênitas. Então, já falamos aqui no tratamento conservador, a grande maioria das vezes, e vamos mostrar agora o colete ortopédico. Né? O colete ortopédico faz nas casas ortopédicas especializadas. É um colete que muitas das vezes se faz com molde de gesso. Existem almofadas, que é justamente para empurrar ou diminuir a velocidade da convexidade. Falando em colete ortopédico, eu me lembrei de uma coisa muito interessante. É o cabelo comprido. Normalmente, as meninas que têm cabelo comprido, próximo da cintura, normalmente têm uma escoliose. Então, por que isso? A natureza dela, de maneira inconsciente, já deixa o cabelo crescer para esconder a deformidade. A gente até fala, sempre atrás de um cabelo comprido, normalmente tem uma escoliose. Isso é muito importante, porque o professor de educação física, na escola do primeiro grau, a criancinha que está na 8ª série, vê uma menina de cabelo comprido,
ele já é orientado, durante o curso dele de educação física, a levantar o cabelo e verificar o alinhamento dos ombros. Porque nas escolioses, normalmente existe ou o desnivelamento do ombro ou o desnivelamento da bacia. Okay? E vamos agora comentar rapidamente no tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico tem a sua indicação nas curvaturas de natureza congênita, são curvaturas muito graves, ou então naquelas escolioses idiopáticas que saíram do controle da imobilização, que é o colete ortopédico. Curvaturas que passaram dos 40 graus, que não tem um tratamento conservador, aí nos resta um procedimento que é chamado de artrorese, que é a colocação de hastes cirúrgicas, passando por determinadas regiões da vértebra, para corrigirmos a deformidade. Mas por que fazemos isso? Porque a gente sabe muito bem que as deformidades a longo prazo, a partir de 50, 60, 70 anos de idade, vão causar uma série de transtornos no sistema cardiorrespiratório, né, no sistema lá no coração, em que ele comprime áreas do tórax ou da região abdominal, determinando algumas patologias. Uma outra coisa muito importante, que as pessoas escolióticas dentro da sociedade, principalmente escolioses graves, elas são discriminadas, né? São pessoas que não conseguem avançar muito dentro da vida socioeconômica dela. Né? Então, é muito importante nós tratarmos essa deformidade estética, que lá no início, uma criança com 20, 25 anos de idade, o resultado cirúrgico é muito bom dentro da especialidade que é a tratamento cirúrgico de coluna, subespecialidade escoliose. Para finalizar, eu vou mostrar a vocês o que é chamado linha de Risse. A linha de Risse, a mãe sempre pergunta, doutor, essa escoliose vai aumentar até quando? Nós fazemos uma radiografia da bacia e temos a classificação de 1 até 4, em que o osso da bacia vai se ossificando de 1 a 4. Quando ela está na fase 4, já terminou o crescimento. Então, se eu tenho uma escoliose de 40 graus, ainda na fase 1 ou fase 2, eu posso afirmar para a mãe, essa curvatura irá aumentar muito. Se por acaso ela já está na fase 4, a curvatura de coluna, da escoliose, não vai aumentar. E a conclusão? Qual é a nossa conclusão disso tudo? Conclusão é quanto essa curvatura vai crescer em uma determinada idade. As escolioses idiopáticas, ela tem um excelente prognóstico, desde que tratada na idade correta. É o exemplo da árvore. Depois que a árvore terminou o seu crescimento, não adianta mais amarrar nenhuma escola de madeira, porque a árvore já terminou. Isso aí só funciona durante o crescimento. Que época que é? Dos 9, 10 anos de idade até os 14, 15 anos de idade. É a idade que se utiliza o colete 23 horas por dia. Não adianta tirar o colete para ir para a festa e para ir para a escola. É 23 horas por dia a utilização do colete. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, entre em contato com as nossas mídias sociais, ortocenter.com.br. Temos especialistas de escoliose dentro da nossa clínica. Muito obrigado.